Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar sobre Naum. Começar a nossa aula de hoje falando sobre Naum. Eu quero, antes de começar a nossa aula, encorajar você que está nos acompanhando neste vídeo, que ao final do vídeo dê o seu like, se você gostar, é claro. E também que você possa se inscrever no nosso canal para que você possa usufruir de todos os nossos vídeos, né? Temos muitos vídeos e áudios também, com vários estudos, seminários, com outros temas, além do panorama bíblico, ok? Bom, hoje nós vamos falar de Naum. Naum, o nome Naum significa consolação, consolo, compassivo. E o período profético em que Naum atuou é de 663 a 612 a.C. Naum, ele faz lembrar que Deus detém o controle da história e que não permitirá que o mal prevaleça para sempre. Capítulo 1, versículos de 1 a 3 do seu livro. Ele nasceu provavelmente em Judá e foi ordenado por Deus para profetizar a queda de Nínive. Vamos falar um pouco sobre Nínive, né? Já falamos quando ministramos sobre Jonas, mas vamos entender um pouco aqui o que era a cidade de Nínive e por que Deus envia uma profecia tão severa através do profeta Naum. Nínive era uma grande cidade comercial, conforme podemos constatar aí no capítulo 3:16, né? Era uma cidade da Síria e foi a última capital da Síria, né? E Nínive seria saqueada, sua impiedade seria castigada. Era uma cidade sanguinária e cruel, cheia de mentira e de roubo, né? Uma cidade guerreira, e ela tinha matado muitas nações por meio de suas prostituições e feitiçarias. O termo em hebraico para Nínive, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é uma evolução aqui do nome e que faz menção de uma realidade espiritual bem significativa. Então, o termo hebraico para Nínive é Nineuer, né? Ou Nineuê também, né? Em grego é Nineuê, em latim Nínive, em árabe Nainua. Nínive era uma cidade excessivamente grande, era uma metrópole. Uma tradução do assírio Ninua, em babilônico antigo Ninuá, que por sua vez é transliteração do nome sumério mais antigo ainda. Nina era o nome da deusa Ishtar, deusa da fertilidade, do amor e da guerra, a deidade protetora daquela cidade, cujo nome era escrito com um sinal representando um peixe dentro de um ventre. Nina era o nome assírio antigo da rainha do céu, que é mostrado em Jeremias 44, de 17 a 19, e também o versículo 25 do capítulo 44 de Jeremias. Portanto, Nínive era uma cidade onde abundava todo tipo de abominação e idolatria, feitiçaria, prostituição. Então, essa cidade, que era a capital da Síria, caiu em 612 a.C. Capítulo 3 de Naum, versículos 1 a 19, descrita a queda de Nínive. Ela foi conquistada pela Babilônia e pela Média, e foi então que ela caiu, quando a Babilônia invadiu e conquistou a cidade de Nínive. Isso aconteceu em mais ou menos 100 a 150 anos depois de Jonas entregar a mensagem de Deus a ela. Este livro ensina que o castigo de Deus é certo e ele vai alcançar os povos que se opõem à sua vontade e maltratam o seu povo.
Atos desumanos, na verdade, são atos contra Deus. Antes de serem atos contra a humanidade, são atos contra Deus. Por quê? Porque Deus é o criador do ser humano. Então, quando nós agimos de forma desumana, nós estamos agindo contra Deus. E Ele é o juiz supremo. Ele traz julgamento para todos os atos que agridem a sua humanidade, a humanidade que Ele criou. Deus usa, às vezes, uma nação pagã para exercer juízo, assim como usou os assírios contra o povo de Israel. Agora, é muito importante nós frisarmos que isso não exime a nação pagã de seguir leis e exigências estabelecidas por Deus. Ela será julgada segundo os mesmos padrões de justiça e santidade que Deus aplica a todos os outros povos do mundo. Por uma estranha ironia, a cidade da Galileia, mais ligada ao ministério de Jesus, foi Cafarnaum. O nome dessa cidade, em hebraico, significa cidade de Naum. Algumas pessoas se surpreendem com o tom sombrio e pessimista do livro de Naum, com esse retrato de ira e do juízo de Deus, né? Fica difícil, né, de a gente perceber uma harmonização com o Deus de graça e amor que encontramos no Novo Testamento. Então, muitas pessoas perguntam isso, né? Como é que esse retrato de ira, de juízo que Deus manifesta no livro de Naum pode se harmonizar com o Deus da graça e amor que encontramos no Novo Testamento? Como Deus soberano e todo-poderoso, Ele tem todo o direito de realizar sua obra no mundo. O juízo contra o pecado faz parte da obra que Ele precisa fazer, ou não seria mais um Deus justo e santo. Portanto, Deus, o Deus amoroso, o Deus piedoso, o Deus compassivo, é também um Deus justo que precisa julgar e punir o pecado por causa da sua santidade. Então nós temos que perceber que essas virtudes do caráter de Deus, elas funcionam numa perfeita harmonia. E Deus, na sua justiça, não deixa de ser um Deus amoroso. Além de anunciar o iminente juízo de Deus, o livro de Naum também traz uma exortação à santidade de vida e à pregação fiel por parte do povo que guarda a aliança com Deus. A nossa tarefa é levar a mensagem de salvação a todos aqueles que estão fadados à condenação eterna, a menos que se voltem para Deus em arrependimento e fé. Então, essa é a grande mensagem do livro de Abacuque, né? Abacuque, como profeta de Deus, ele tinha a tarefa de levar essa mensagem de salvação. Era uma mensagem de juízo, sim, mas uma mensagem de salvação, né? Ele mostra que Deus iria julgar porque já foi dada uma chance. Eles já haviam sido evangelizados de uma forma ostensiva pelo profeta Jonas há 100 ou 150 anos atrás, mas não atentaram, permaneceram talvez por um tempo, né, fiéis a Deus, mas depois caíram novamente na depravação, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, e então agora cabe a Deus julgar o pecado deles. Então, se não houver um verdadeiro arrependimento, uma volta para Deus, sim, a condenação virá. E isso vale para nós também hoje, né? Hoje, mais do que nunca, todos nós temos a oportunidade de rejeitar uma vida de pecados e nos dedicarmos a seguir a Cristo, né? Muitas pessoas não estão fazendo isso por incredulidade, por rebelião, por desobediência, mas o Evangelho tem sido pregado, né? Um Evangelho de salvação, de restauração de vida tem sido pregado. E aqueles que ouvirem e crerem, evidentemente, receberão a vida eterna e a possibilidade de passar uma eternidade inteira com o Senhor. Agora, falando de Abacuque, que é o próximo profeta menor, que vem na lista aí dos profetas menores. Bom, no texto do livro de Abacuque, não nos é revelado nada a respeito do profeta. Seu livro, ao invés de guardar seus oráculos, serve como diário de suas crises teológicas e existenciais. Parece mais um diário do que uma declaração profética. O livro é distinto dos demais escritos proféticos
porque ele assume um tom mais filosófico, né, de diálogo com Deus. O tema desse diálogo filosófico se concentra em torno da justiça divina. Então, é um livro que tem como tema a justiça divina. O significado hebraico do nome do profeta Abacuque, mais provável, é abraço ou abraço amoroso. O primeiro verso de seu livro indica que ele se sensibilizava, ou seja, ele abraçava com o sofrimento e a condição espiritual do povo. E tudo aquilo era pesado demais para ele. No capítulo 1, versículo 1, fala sobre o peso que viu o profeta Abacuque. Ele viu algo que foi realmente pesado para ele. Era o peso do pecado e afastamento de Deus, como também o peso do castigo divino, usando como instrumento os caldeus, um povo totalmente perverso que viria para punir o pecado do povo. Ele era profeta, poeta e levita. É considerado um profeta sacerdote, pois no lugar de trazer a mensagem de Deus ao povo, ele leva a mensagem de angústia e sofrimento do povo até Deus. O trecho de Abacuque 3,19 aponta que ele era encarregado da música sacra no templo de Jerusalém. Ele era oficialmente qualificado para participar dos cânticos litúrgicos do templo. Abacuque viveu e desenvolveu seu ministério no início do surgimento do Império Babilônico. A possível data de seu ministério está entre 620 a 612 a.C. O profeta Abacuque se preocupava seriamente com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. Esses traços da personalidade e do caráter de Abacuque nos são revelados através de seus diálogos com Deus, através de seus dolorosos questionamentos e suas súplicas. O profeta Abacuque viveu num período de crise, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Toda essa situação fez com que Abacuque questionasse ao Senhor com relação a uma aparente indiferença de Deus para com a terrível realidade da sua época. Porém, esse questionamento não era motivado por uma incredulidade por parte do profeta. O profeta não estava ali demonstrando incredulidade. Ao contrário, ele sabia da soberania de Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Na história do profeta Abacuque, podemos aprender como ele mudou, através da oração, a profunda aflição em esperança. O livro do profeta Abacuque foi escrito em um cenário de apostasia, sofrimento e julgamento por parte de Deus. O rei de Judá, que naquela época era o rei Joaquim, ele conduziu o povo de volta à idolatria e para longe do Senhor. Como resultado, Deus aqui está prestes a julgar a nação. O profeta Abacuque está tendo dificuldade para entender por que Deus iria usar uma nação pagã, como a Babilônia, para punir o seu povo. Ele não está conseguindo entender isso. Como é que Deus vai trazer uma nação pagã, uma nação idólatra, né, para punir o povo dele? E é o mesmo questionamento que muitas vezes nós fazemos, né? Como que Deus pode usar uma pessoa que às vezes está em pior situação do que a gente, está querendo nos prejudicar, e como é que Deus permite isso, né? São muitos questionamentos que as pessoas fazem com relação à maneira de Deus tratar com os nossos pecados, com as nossas mazelas, né? Com a nossa rebeldia, com a nossa desobediência. O profeta Abacuque é muito parecido com Jó. Ele questiona a situação, mas no final ele percebe que Deus não é para ser adorado pelo simples fato de providenciar bens materiais e bênçãos físicas na vida, mas simplesmente por quem ele é. Assim,
ele termina suas palavras com um cântico de ação de graças a Deus, por quem Deus é, e por seus benefícios imutáveis, que alcançam aqueles que o conhecem. O profeta Abacuque tinha motivos para se preocupar, mas ao invés disso, ele escolhe adorar. E essa é uma grande lição que eu vejo que Abacuque nos deixa, né? Nós podemos fazer essa escolha também. Podemos escolher, ao invés de murmurar, de reclamar, né? De lamentar, buscar o caminho da adoração, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo. E cabe a nós nos submetermos à sua vontade. Isso é um ato de adoração. As palavras-chave são embora e ainda. O profeta Abacuque está dizendo, eu com certeza não entendo tudo o que está acontecendo, mas vou dar louvores a Deus. Então, é um livro maravilhoso, um livro muito bom para nós meditarmos nele quando estamos passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, né? E eu gostaria de deixar para o seu coração a grande mensagem do profeta Abacuque, né? No final do seu livro, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, ele realmente deixa uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, né, para todos nós. Então aqui, no capítulo 3, né, porque o livro de Abacuque só tem 3 capítulos, é um livro muito pequeno, né, a partir do versículo 17, né, ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É isso aí. Essa é a grande mensagem do livro de Abacuque. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com Sofonias e Ageu, mais 2 profetas menores, dando continuidade a essa lição, né? Eu quero lembrá-lo que nós estamos na lição número 2 do nosso curso. Ela foi subdividida porque é de um conteúdo muito amplo. Nós estamos estudando sobre o cânon do Antigo Testamento e estamos passando de maneira panorâmica, vocês veem que nós nem lemos muito versículos, passagens dos livros, porque nós estamos dando a você uma visão panorâmica dos livros do Antigo Testamento. E já estamos quase no final, falando sobre os profetas menores. Um grande abraço, que Deus abençoe você, meu querido. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, seu ministério. Eu oro para que Deus possa estender a sua mão poderosa, prosperando e conduzindo a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, sua vida profissional. Fique com Deus e até a nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico.